No episódio de hoje, eu separei 15 dicas rápidas, tá? Para ajudar vocês a lidarem com os pensamentos negativos e a começarem a construir uma mente mais positiva. Mas é muito importante você se lembrar de uma coisa: mudar. Qualquer mudança, na verdade, né? Leva tempo, leva prática. Então, mudar o nosso tipo de pensamento também vai levar tempo e prática. Mas, se você for uma pessoa persistente, paciente, essas dicas com prática e paciência vai ajudar você a alcançar os seus objetivos. Esse é o episódio 213 do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Nossa, eu nem acredito que eu já gravei tanto episódio assim, gente. Que louco pensar em tudo isso. E esse episódio vai ser um episódio que eu vou falar as dicas de uma forma bem objetiva. Pode ser que eu fale alguma coisa a mais, assim, mas eu vou tentar fazer bem objetivo, porque são 15. E aí, em outros episódios, eu pego alguns pontos e desenvolvo mais. Se vocês... Desses 15 pontos que eu falar, vocês tiverem algum que vocês queiram que eu fale mais sobre o assunto, que eu desdobre mais o assunto, me fala. Vai lá no meu Instagram, porque por aqui, infelizmente, não dá pra mandar mensagem, né? Pelos plataformas de podcast, mas por lá vocês me mandam. E aí eu crio um episódio específico do ponto que vocês acharem mais relevante. Combinado? Bom, a primeira dica é identificação. Perceba quando você tem esses pensamentos negativos e escreva. Perceba quais momentos esses pensamentos são ativados dentro de você e escreva porque escrevendo você vai conseguir depois gerenciar, analisar e ver quais são os gatilhos que te trazem esse pensamento. E sabendo os gatilhos, você consegue trabalhá-los melhor e ver qual que é a raiz da coisa, né? Porque às vezes a gente... Como se o pensamento fosse o sintoma de algo, sabe? De alguma situação. Então, tenta identificar. Esse é um primeiro passo. Segunda dica, questionamento. Pergunte a si mesmo se esse pensamento é verdadeiro. Essa coisa ruim, essa coisa negativa que você está pensando é verdade? Ou ela é fruto de algo que você está criando e aí você está alimentando? Esse pensamento te ajuda de alguma forma ou te atrapalha? Se você trouxer para o seu consciente que esse pensamento está te ajudando ou te atrapalhando, provavelmente ele está te atrapalhando, você consegue identificar fatores que vão te ajudar a tirar ele. Porque você fala, não, isso aqui está me atrapalhando. Então, você não vai, logo, né, você não vai ficar alimentando. Dica 3, substituição. Troque os seus pensamentos negativos por positivos. Obviamente que isso é com treino, né? Se você fala, por exemplo, eu não sou capaz, ao invés de dizer isso, você fala, eu posso fazer isso. Então, sempre troca um pensamento negativo, uma frase negativa por algo positivo. E se for mais fácil para você escrever, escreva também. Porque aí, na hora que vir esse pensamento, você faz uma colinha, coloca post-it, alguma coisa que te ajude na hora você inverter. Dica 4. Aprecie coisas boas. Pare 5 minutinhos do seu dia, que seja, para apreciar as coisas positivas que existem na sua vida, mesmo as pequenas, tá? Mesmo aquelas que você acha que são insignificantes, mas são positivas, e comece a apreciar isso, porque isso vai fazer com que você comece a olhar mais para as coisas boas e menos para as coisas ruins, que as coisas ruins que fazem a gente ter o quê? Os pensamentos negativos. Dica 5. Prática de gratidão. Tenha uma atitude de gratidão pelas coisas que você tem na sua vida. Então, no exercício anterior que você vai apreciar, você não vai só apreciar, você vai agradecer também por essas coisas. Então, conforme você... Eu já falei isso em 500... Eu tenho 200 episódios, já falei em 500, né? Já falei várias vezes. Quanto mais grato você for, mais a positividade vai entrar na sua vida. E mais resultados positivos você vai ter, né? Dica 6. Tenha atividades positivas. Envolva-se em atividades que te dão prazer e alegria, que você se sinta entusiasmado em fazer, sabe? Algum hobby, alguma coisa que você... Por exemplo, eu fico muito feliz quando eu vou no yoga. Eu adoro fazer yoga. Por exemplo, eu faço academia porque é uma obrigação com a minha saúde, mas eu vou no yoga por prazer. Então, isso me faz bem.
O meu marido, ele gosta de cuidar das plantas, então é uma atividade positiva para ele. Ele vai, cuida das plantas, faz os vasinhos, cuida da hortinha vertical que fez no apartamento. Então, tenta ver alguma coisa boa para você, para te trazer esse prazer de alegria. Geralmente, a atividade física ajuda, né? Porque libera vários hormônios lá. Dica 7. Durma bem. Tenha uma boa noite de sono para você conseguir o quê? Ter uma mente mais clara e positiva. Quando a gente tá descansado, a gente consegue ter uma mente clara. Óbvio que tem momentos da vida que a gente não consegue dormir direito, mas o pouco que a gente dorme, tentar esse pouco ser qualidade. Por que eu tô falando isso, né? Porque eu tenho uma criança pequena, ela tem 2 aninhos, então eu passei por uma fase do não dormir, mas as poucas horas que eu dormia, eu tentava o máximo que eu podia que fossem horas de qualidade. Então, independente da quantidade de horas, mas que sejam horas de qualidade. Aí, se você precisar fazer um ritual noturno, tomar um chazinho, fazer um relaxamento antes, um respiratório, para ajudar você a ter uma noite mais produtiva, até no sono, ó. 8. Dica 8. Exercícios. Mantenha-se fisicamente ativo para melhorar a sua saúde e bem-estar mental. Aí você fala, mas eu não tenho tempo para fazer exercício físico. Eu também já tive uma fase da vida que eu não é nem que eu tinha tempo, eu não tinha vontade, eu não ia. Aí o que eu fazia? Não queria fazer academia, nada. Não tinha grana para fazer o yoga. E aí eu trabalhava num lugar que era um prédio e a minha sala ficava no 12º andar. Todo dia depois do almoço, eu subia as escadas, até do térreo, até a minha sala de escada. Então, aquele era o meu exercício. Era a forma de eu me manter ativa ali fisicamente. Subir 12 andares no começo é treta, é difícil, mas depois foi passando o tempo, era simples. Eu colocava meu fonezinho de ouvido lá, ó, subia tranquilamente 12 andares. Então, tem como você dar um jeito aí. Não quer ir pra academia, não dá pra ir num parque, não tem tempo. Se existir alguma escada na sua vida, use essa escada a seu favor. Dica 9. Tenta focar no presente. Aliás, tenta não, foca no presente. Evite se preocupar de forma excessiva com o futuro e ficar com aqueles burburinhos, ruminando coisas do passado. Concentre-se no presente. Várias pessoas falam, quando a gente vive muito de futuro, a gente vive de ansiedade. Quando a gente vive muito no passado, a gente abre porta para depressão. Então, a gente tem que se concentrar no presente. Aprendeu com o passado, planejar o futuro, obviamente, mas não com aquela ansiedade excessiva de nunca estar no presente, só pensar no futuro. Porque o seu futuro depende do quê? Do seu presente. Se você estiver fazendo um presente muito bem feito, o seu futuro vai ser bem feito também. Você vai ter resultados bons. Então, foca aqui no hoje. Porque se você não está preocupado com hoje, ixi, coitado do seu amanhã. Porque se no hoje você está pensando no amanhã, você não está vivendo hoje, então você não vai ter resultado nenhum depois. Dica 10. Rede de apoio. Encontre pessoas que te apoiem, que te forneçam uma perspectiva positiva das coisas, sabe? Grupos de amigos, alguém da sua família. Tenha esses encontros, essas pessoas com que você possa compartilhar os seus sonhos, os seus medos, as suas dores e que você sinta confiança nessas pessoas. E isso ajuda muito a gente ser mais positivo, porque a gente se fortalece. Porque uma hora você vai estar para baixo e essa pessoa, esse grupo vai estar bem e eles vão te levantar. Uma hora eles não vão estar muito bem e aí vai ser você que vai levantar eles. E essa troca é muito importante. É muito importante. Então, procure uma rede de apoio de confiança. 11. Meditação. Gente, meditação. Eu vou falar 300 mil vezes aqui, meditação. Prática de meditação ajuda a gente a controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções e nos ajuda o quê? Focar no presente. Porque a meditação nos faz estar aonde? No agora. Dica 12. Faça a prática de autoafirmação.
Fale positivamente sobre você. Fale coisas boas sobre você. E olhe para suas fraquezas e aceite-as. Não fica se recriminando, se falando, nossa, porque a gente só fica apontando as nossas fraquezas. Mas e as suas qualidades, os seus pontos fortes? Entenda as suas fraquezas, mas eleve os seus pontos fortes. Até no curso do Mapa dos Sonhos, tem uma parte que é sobre afirmações positivas, que eu falo sobre isso, que é muito importante a gente se autoafirmar, né? Se você não fizer isso, o mundo ao seu redor que não vai fazer por você. 13, dica 13. Evite comparações. Evite se comparar com os outros. Porque a sua vida é a sua vida, do outro é do outro. O seu progresso é um progresso, o progresso do outro é o outro. Às vezes a gente olha para a grama do vizinho mais verde, só que a gente não sabe o que ele foi disposto a fazer para a grama dele estar verde daquele jeito. Será que a gente estaria disposto a fazer o que ele fez para a nossa grama estar verde também? Ou será que ele já aprendeu coisas antes, que ele conseguiu aplicar agora e ele conseguiu ter resultado mais rápido? Enfim, não importa. A gente ficar se comparando só leva a gente para baixo. Então, foca na sua jornada, em você, tá? Dica 14. Sorria, dê gargalhadas, encontre humor, ria das situações, ria de você. Você caiu, ri da sua cara, sabe? Veja as coisas com mais leveza, porque isso ajuda a gente a liberar tensões e manter a mente positiva. Quando a gente fica focando muito no negativo, tudo é muito pesado pra gente, os pensamentos negativos vão crescendo dentro da gente. Então, você se deu mal, depois que passou aquele sentimento da hora, você fala, olha só o que aconteceu. Ri, deixa as coisas mais leves, tá? E dica 15, que é sobre proposta. Tenha propostas de você para você mesmo realistas, né? Quando você for definir suas metas, defina, assim, metas grandes, sonhos grandes, mas também defina metas realistas e alcançáveis, porque essas que são mais palpáveis, assim, a curto prazo, nos ajudam e nos dão gás para que a gente tenha o quê? Tenha mais gás para alcançar aquele que você pensa que é irreal, que é surreal, não vai acontecer. Então, quando você tem essas metas curtinhas e são mais fáceis de alcançar, você fica com uma energia muito mais forte, sabe? Porque você tá alcançando e você tá se munindo com um combustível de, nossa, eu alcancei, eu consigo, eu vou. E aí você vai indo, entendeu? Se você já coloca um negócio muito grande, que é pra você colocar mesmo, viu? Só a favor, as minhas metas sempre tem coisas mirabolantes, mas eu coloco as menorzinhas também, porque essas menorzinhas que vão me dando gás pra eu chegar até lá. Porque se você não coloca nenhuma, aí você não realiza nada nunca, o que você vai pensar? Coisas negativas, que você não consegue, que sua vida é uma porcaria, isso e aquilo. E não, é porque às vezes esse grandão aí que você quer demora um pouco mais de tempo, só que a gente é o quê? Ansioso, a gente não espera, né? Você vai plantar lá um feijão, ele vai crescer na hora? Não vai, né? Vai demorar um pouquinho, né? Que nem eu falei já, nem miojo é instantâneo, demora 3 minutos pra ficar pronto. Então a gente tem que esperar, e a nossa ansiedade não deixa. Então, se você colocar essas metas mais pautáveis a curto prazo, vai te ajudar a ter uma mente mais positiva para você alcançar os seus big sonhos, certo? Essas foram as 15 dicas. Se você quer que eu fale mais sobre alguma dessas, que eu entre mais a fundo, me avisa, me fala, que aí eu crio conteúdos específicos para cada tópico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com alguém, vamos emanar aí para as pessoas positividade, para que elas tenham vidas positivas e com isso as nossas vidas sejam mais positivas também. Um beijo, até o próximo episódio.